Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Sabino. Vou deixar esse recado para vocês que admiram o meu trabalho e para vocês também que não. Quero deixar bem claro aqui informado, gente, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Eu só faço apenas a minha exegese, a minha interpretação. Então, se você admira o meu trabalho, seja bem-vindo. Não sou guru, não sou um sábio, não tenho resposta para tudo. Eu apenas faço o meu trabalho de interpretação. Muito obrigado, até a próxima. Olá, gente, boa tarde para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do professor Fábio Sabino.oficial. Bom, gente, não esquecendo de deixar aquele like e se você quer escrever no chat e não consegue, é porque você não é inscrito no canal. Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as devidas notificações das lives, o qual eu faço às vezes na parte da tarde, às vezes na parte da noite. Professor, eu sou inscrito, mas eu não consigo comentar. É porque você possivelmente foi bloqueado, né, por ter desrespeitado as regras do chat. Então, aqui é um canal onde as pessoas estudam, conhecem, criticam, no bom senso da palavra, né? Que é julgar os valores das informações. Mas, infelizmente, algumas pessoas levam para o lado pessoal. E aqui eu não estou para aturar isso. Porque eu sei que é complexo e hoje, a live de hoje é uma live muito especial. Eu vou dizer que hoje é a live mais importante, uma das mais importantes que eu já fiz. Não que o que eu tenha feito não seja de suma importância. Todo o meu trabalho é importante, mas existe aquele apreço, aquele carinho em cima de alguns estudos, né, que são realizados. O que eu vou falar aqui hoje não é novidade. Novidade, sim, será para aqueles que muitos não pesquisam, não estudam, então possa ser novidade. Mas para aquelas pessoas que estudam, pesquisam, né, a fundo, com seriedade, sabe que eu vou dizer não é nada de novidade. Mas talvez alguns pontos que eu estaria abordando sejam novidade para muitos ou talvez para todos, né? Porque eu sei que o acesso hoje a alguns trabalhos estrangeiros, todos podem ter acesso, todos podem. Mas é um trabalho muito árduo para traduzir, porque infelizmente os melhores materiais que nós temos, no sentido teológico, uma boa parte são de obras estrangeiras que foram traduzidas para o português. Que infelizmente nós temos bons teólogos no Brasil, temos, mas estão nos bastidores, vamos dizer assim, né? Não estão na mídia, e se estão nas redes sociais um pouco que acuados. Como eu não tenho nada a temer sobre nada nesse mundo, então, para mim, se torna um pouco mais viável e mais fácil estar lidando com algumas problemáticas, né? E hoje vai ser a maior bomba que eu vou lançar a respeito disso. E começo com minha parte introdutória, dizendo para os senhores, é comum ouvir, e todo mundo talvez já ouviu, aquela questão, segundo a academia, que não é mais bem isso, mas eu sempre falo esse consenso, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, onde Mateus, Lucas dependeram do evangelho de Marcos e tal de uma fonte que, em alemão significa fonte, e que João se torna seu evangelho uma forma independente, mais ou menos que não é bem isso. Porém, hoje eu vou estar provando para os senhores que essa não é a verdade. Eu acho que para quem tem o costume de ver as minhas lives, sabe de onde se originaram os 4 evangelhos de uma forma harmoniosa. Não veio da pena de Mateus, não veio da pena de Marcos, não veio da pena de Lucas e muito menos da pena de João. Os 4 evangelhos se tornam harmoniosos durante o 2º século, com o trabalho do pai da igreja, Justino Mártir, e quem faz essa harmonia propriamente dita, não só nos 4 evangelhos que hoje se tem na Bíblia, mas iniciou com o trabalho dele, com o trabalho do pai da igreja chamado Taciano,
em sua obra chamada de Atessaron, a harmonia dos 4 evangelhos. Então, se você não sabia, agora está sabendo, tá? Porque as pessoas acreditam que realmente os escritores escreveram no primeiro século, Mateus escreveu, Marcos, Lucas e João, e cada um foi independente, escrevendo para as suas devidas comunidades. Isso é o que se ensina nas faculdades. Essa é a verdade? Mais ou menos. Mais ou menos, não é bem isso, né? Que cada um escreve para uma comunidade é um pouco mais aceitável. Agora, dizer que escreveram no primeiro século, aí precisa de corroboração, o qual não existe, tá? Aí se trata de uma axiologia, uma presunção, mas não de uma verdade. Porque para que haja verdade é necessário que haja comprovações históricas e o que for ao lado da historicidade para que haja essa verdade. Pois bem, então os 4 evangelhos, eles são escritos no segundo século, de uma forma harmoniosa a partir de Justílio Mártir e assim por diante. Mas perguntaram ontem para mim, professor, por que 4 evangelhos? Não poderia existir apenas um único evangelho? Seria mais fácil, mais prático do que 4. Esses 4, quem faz é Tassiano, tá? É Tassiano que vai trabalhar com 4 evangelhos de uma forma harmônica. Existiam vários evangelhos? Sim, existiam vários. Mas existiu um evangelho no primeiro século. Quem diz isso? Não sou eu. Quem diz isso é a patrística. É os pais das igrejas desde o primeiro século. Um único evangelho. Falarei um pouquinho sobre ele, um pouquinho só. Mas farei uma live só a respeito do que darei início hoje. Como eu estou fazendo essa live e a série Em Busca da Ressurreição de Jesus, hoje eu tive que me deparar com esse assunto, porque existiam algumas expressões que farei uso aqui hoje, do relato de Lucas, no capítulo 24, que necessariamente hoje eu tenho que lançar essa bomba para os senhores. É isso mesmo. Hoje eu tenho que acender essa bomba e essa bomba vai estourar para a alegria de muitos e para a tristeza de outros. Como o meu compromisso é com a seriedade, com o meu caráter e meu profissionalismo, porém, então, não estou preocupado com a alegria e nem com a tristeza. Estou preocupado apenas com as fundamentações e vocês podem absorver aquilo que vocês quiserem, tá certo? Essa é a minha parte introdutória. Deixa eu dar uma boa tarde para a galera aí. Alguns estão almoçando, outros não. Carlos Ferreira, seja bem-vindo. Uma boa tarde. Antônio Carlos, também uma boa tarde para você. Maria também está aí, as mulheres em peso nas lives. Estou gostando disso, viu, mulherada? Sejam todas bem-vindas, viu? Cauã também está aí. Deixa eu ver aqui. Evolução, uma boa tarde também. Lucas também está aí. Salatiel também, uma boa tarde. Professor Luiz Medeiro. Daniel. David Max também está aí. Eita, que hoje a chapa esquenta. Cuidado que as figurinhas, que na hora que o robô entrar em atividade, vocês não façam isso não. Vocês serão bloqueados, viu? Ezequiel Washington também, Yasmin também está aí. Yasmin, isso mesmo, Suzuki. Boa tarde, está para começar mais uma ótima aula. Obrigado pelo carinho, viu? Fala cá, um abraço para você. Enigma, Pedro Ventura, Roque, Emerson Fernandes, só na uva. Também você é o melhor teólogo do Brasil, obrigado pelo carinho, viu? Segundo o Caco Rocha aí, eu tenho um outro aí, viu? Ai, meu Deus. Like 36, quase 150 pessoas na live, gente. 150 likes, por favor, no mínimo, tá bom? Hélio da fanpage, Alexandre, Sid Clay também está aí. Me dá um som depois do almoço, mas vou ver até onde me seguro. Tá certo, sei como que é isso. Isso acontece comigo também. Jesus Santos também está aí. Antônio, estou passando rapidamente aqui, gente, que hoje eu tenho um compromisso aqui no meu prédio, que eu sou síndico. Então, estou cheio de trabalhos hoje aqui também. Então, estou aqui passando. Opa, Penha, Penha. Não, aqui eu tenho que ler. Jurigali, Penha é lá, não sei se continua lá, né? Foi minha aluna na instituição que eu dei, esqueci o nome do pastor agora. É ali do bancário não é bancário, é Grimaldi também não. Nossa, esqueci, hein? Lá na Avenida Sapopemba, lá perto dos Canos, né? Esqueci o nome do seu pastor. Nossa, faz tempo, hein? Esqueci até o bairro lá onde eu tinha escola, né? Infelizmente, mas seja bem-vinda, viu?
Sid Clay também. Vamos lá, Sebastião Egas, lá de Angola. Um abraço para você, viu, Egas? Sebastião Sandro Washington também está aí. O robô já entrou na atividade, hein? Cuidado aí agora, viu, senhores? Cuidado aí para não ser bloqueado pelo robozinho, viu? Bom, eu estou passando aqui, tá? Estou passando aqui. Vamos lá, Jesus, não entendi, mas tudo bem. Não dá para mim ler agora, senhores, porque eu estou passando só para os senhores verem que tem ao vivo e a cores aqui. Não estou lendo muito comentários aqui, mas para eu poder abraçar a todos com carinho. E vamos que vamos. Juliano também está aí. A bomba vai estourar e vai. O robô já está em atividade. Ó, estou passando rapidamente para não pecar com ninguém, tá bom? Tá aí, ó. Boa tarde para todos. Obrigado, pastor Walter Vilhena. É isso mesmo, Penha. Um abração para ele aí, viu? Pastor Walter Vilhena. Lembrei. Lembrei não, você me lembrou, né? Está aí, gente. Então, vamos ao que interessa, ao conteúdo, e depois eu dou uma outra boa tarde para vocês que estão chegando aí agora. Já estamos com 200 pessoas na live, então, por gentileza, como que é? França. Quem está na França? Pedro. Desejando uma boa tarde, meu grande professor França. Um abraço para você. Daniel também está aí. Boa tarde, professor. Pablo Assunção e Alexandre de Lima. Uma boa tarde para todos. Então, vamos lá, em busca da ressurreição de Jesus, continuando essa série. Ainda, eu não acredito que ainda consiga terminar o Evangelho de Lucas. Já tratei com o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Depois irei para João. Depois irei para os estudiosos e possivelmente trabalharei também dentro da patrística, tá? A respeito da ressurreição de Jesus. Mas hoje vai ficar algo mais interessante a respeito disso para todos terem uma noção a respeito desse assunto, tá? Vou compartilhar meu esboço. É isso mesmo, Davis. Hoje a bomba será lançada. Hoje o chicote vai estralar, o café vai ferver e o caldo vai engrossar. Lucas 24, 28 e 29 diz-nos assim: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez, isso Jesus, tá? Como que ia para mais longe, apenas fez, mas não foi. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Interessante é, nessa narrativa que observamos, que eles estão preocupados em saber quem é aquele personagem. Ou, em outras palavras, Jesus se apresentou para as mulheres sabiam que eram Jesus. Quando chegam para esses dois no caminho de Emaús, estão andando, dialogando, mas em nenhum momento eles sabem que é Jesus. Interessante isso. E eles eram discípulos. Eles eram companheiros dos apóstolos. Esses dois viviam com os apóstolos. Tanto que, após toda a questão que acontece, na casa onde Jesus vai com eles, daí eles vão até os apóstolos e dizem que Jesus ressuscitou. E vai ter umas partes interessantes aqui hoje, né? Que nós iremos observar. E o mais interessante é isso. Como pôde eles não terem reconhecido que era Jesus? Isso não existe. Não tem como eu andar com uma pessoa e não saber quem é aquela pessoa. Não existe lógica para isso. Seus olhos estavam abertos? Estavam. Mas aí algumas pessoas vão querer espiritualizar. Não tem que espiritualizar nada, senhores. Ou é ou não é. Ou é real, ou é mito, ou é lenda, ou é conto folclórico. Não existe olhos espirituais. Não. Ninguém não abre os olhos todo dia e não vê o mundo espiritual. Não existe isso. Isso é fantasia. Por mais que as pessoas digam, como eu já falei, anjos não existem. Caso existissem, teriam que se apresentar hoje. Qual a dificuldade? Se apresentaram lá na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, e hoje não se apresenta para ninguém, não. Anjos só existem dentro da mitologia, tá? Todas as referências concernentes a seres angelicais vêm de conceitos mitológicos, viu? Quem diz isso são os acadêmicos sérios, tá? Os sérios. Porque você tem acadêmicos não sérios? Tem um monte por aí. Tem um monte por aí, né, senhores? Infelizmente tem um monte por aí. Então, tem que tomar cuidado com isso. Obrigado, viu, Maurício, pelo superchat aí. Obrigado pelo carinho, viu? Os demais que estão chegando agora aí, sejam todos bem-vindos. Então, estou ainda na parte introdutória para que as pessoas possam chegar aí a tempo, tá? Estou passando o nome de mais alguns aí, só para poder as pessoas pegarem lá o seu café, o seu suco, sua cerveja, seu charuto e por aí se vai. Continuo aqui para fazer a minha leitura do meu esboço.
Será que esse relato é verdadeiro? Pois apenas Lucas registra isso. O mais curioso é que eles não reconhecem que é Jesus. Algo complicado de se entender. Pois se as mulheres reconheceram, como pode eles não reconhecer? Um costume a respeito da refeição, né? A principal refeição do dia parece ter sido no final da tarde. No mundo antigo, a hospitalidade com estranhos, no caso que seria Jesus um estranho para eles, era considerada uma virtude religiosa. Tanto o mundo judaico quanto o greco-romano afirmaram essa virtude com histórias sobre hospitalidade estendida a deuses ou anjos. Então, existe um conceito mitológico por trás disso. Um conceito mitológico por trás disso. E lembrando que Lucas, ele lida muito bem com a mitologia. Tanto com a mitologia para ele e quanto para o seu destinatário. Se respeitarmos a veracidade do prefácio de Lucas, que ele escreve para Teófilo, sendo um personagem grego, existe muita mitologia dentro do seu evangelho, então o que deveria ser esperado é ele fazer uso de mitologia. Aí o problema está para as pessoas que não conseguem decifrar o que na Bíblia é lenda, conto folclórico, registro mitológico e contexto literal, ou uma verdade histórica. É uma dificuldade para muitos, sim. Então, isso carece de estudar profundamente uma disciplina chamada hermenêutica. E esse curso eu tenho no meu site e está ainda na promoção, tá? Curso de hermenêutica para que os senhores possam entender melhor e interpretar melhor a Bíblia, tá bom? Então eu tenho, está disponível. Quem quiser é só me chamar aqui embaixo, meu contato passando, meu WhatsApp, ou ir lá no meu site adquirir também, viu? Maurício Matias, obrigado por ser novo membro aí no meu canal, viu? Então, gente, quem quiser ser membro e poder me ajudar, eu agradeço, viu? Por gentileza, tá? Vamos lá? Aí tá o problema, viu, Washington? Não, me desculpa, aí é falta de caratismo. O acadêmico pode ser sério, falar que é confiável Antigo e Novo Testamento é falta de caratismo, é aquela formação teológica de fundo de quintal, daquelas instituições religiosas que procuram enfocar só a visão da denominação, tá? Aí não são teólogos neutros não, viu? Teólogos neutros, aí sim, são pessoas que lidam daquilo que é a verdade e a realidade, tá? Apenas isso, viu? Já expliquei, vamos lá, não estou dizendo isso, estou dizendo que contém, não estou dizendo que toda ela é. Então tem que prestar atenção na minha fala, tá? E não dizer coisas quais eu não estou dizendo. Então preste atenção naquilo que eu, professor, estou falando. Estou falando que a Bíblia contém registros mitológicos, lendas, contos folclóricos e históricos real e verdadeiros, tá? Contém tudo isso. Aí tem que saber o que é e o que não é. Para isso depende da disciplina hermenêutica, que foi o que eu acabei de falar aqui. Vamos prestar mais atenção na aula para não fazer perguntas daquilo que eu já expliquei. Isso quando a Penha foi minha aluna. Eu em sala de aula sou assim mesmo, tá? Continuo, senhores. Vamos lá. Vou compartilhar aqui o meu esboço novamente. O desaparecimento. E aconteceu que, estando com eles à mesa, preste bem atenção, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Ó, num passe de mágica, possivelmente quando eles iam questionar Jesus, tum, aí foi-se, aí sumiu. Jesus sumiu. Como assim? Num passe de mágica, sabe quando o mágico joga aquela, pum, e aquela fumaça sobe e a pessoa desaparece? Né? Aqueles que fazem ilusões, foi mais ou menos isso. Isso é uma verdade? Não, senhor, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Isso é um conto mitológico. Isso é os registros greco-romanos da visita dos deuses e dos anjos. Entendem agora? E Lucas é um grego. Só que vai contrariar, que é o mais interessante, é que vai contrariar com a citação de um pai da igreja, que aí vai piorar um pouquinho mais essa questão. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com os senhores. Olha o que vai acontecer agora. Preste atenção. Cada uma que existe na Bíblia, aí tem gente achando que tudo é verdade. Como assim?
Se Jesus pôde aparecer e desaparecer, por qual razão não faz isso hoje? A perguntinha que eu faço para vocês, crentes. Se Jesus podia aparecer a hora que quisesse e sumisse a hora que quisesse, por que ele não faz isso hoje, então? Simples. Aparece e desaparece, mas tem um problema. Essas ações após a ressurreição de Jesus, eram ações coletivas, viu? Não eram ações individuais, não. Após a ressurreição de Jesus, eram ações coletivas. Vai existir aí uma gáfia, que é onde eu vou entrar, que onde Paulo vai particularizar a aparição de Jesus e a ressurreição de Jesus, após a ressurreição. Deixa eu bloquear aqui uma pessoa, que aí eu já vi que está aqui só para causar, então já mandei para o Hades já. Um abraço, viu? Valdeilson, vai lá para o Hades, que é o teu lugar. Tá bom, meu amigo? Fica aí assistindo que é melhor. Para comentar, você não presta para comentar aqui no chat, não. São pessoas que causam no chat, eu mando para o Hades. Então vai existir só um caso que Paulo vai colocar, que Jesus aparece para Pedro, onde Lucas procurará endossar isso. Aí está a questão. Da onde será? Eu já falei sobre isso do Washington, já falei sobre isso. Pega a minha live a respeito das 500 pessoas, pega aí, tá? Já trabalhei com isso, só pegar minhas lives sobre isso, tá bom? Já falei sobre esse assunto aí. Por isso que eu falo, tem gente que acompanha minha live hoje. Gente, eu já trabalhei com Paulo, Mateus e Marcos. Então pega as lives anteriores para entender sobre isso o que eu falei, que é tudo mitologia, tá? Nada disso apareceu, tá bom? Pega as outras lives para vocês entenderem, tá? Então apenas Paulo e Lucas vai dizer que Jesus aparece para Pedro. Pois bem. E digo mais, não só para Pedro. Paulo também dirá que Jesus aparece de forma privativa e única para Tiago também. Aí eu fiz uma pergunta, quando observei essa relação de Paulo, eu perguntei assim para os senhores, mas da onde Paulo tirou que Jesus apareceu após ressuscitado para Pedro e para Tiago? Por quê? Porque os 4 evangelistas, com exceção de Lucas, dirá que Jesus apareceu para Pedro, mas contraria os outros relatos dos outros evangelistas. Só que os outros escritores, os evangelistas, não dirão que Jesus apareceu para Tiago, apenas Paulo. Mas de onde Paulo tirou isso? Aí hoje os senhores saberão. De onde Paulo tirou isso? O que, professor? Hoje o senhor vai falar, hoje eu falarei. Essa é a bomba que eu vos darei, tá? Já expliquei o Washington. Leia, vá lá e pega os outros vídeos, tá bom? Não responderei mais nenhuma pergunta referente a isso que você está perguntando, que eu já lhe expliquei. Só pegar as outras lives, tá? Não vou responder coisas que já está respondido, tá bom? Continua aqui, senhores. Vamos lá? Eu já respondi isso aqui. Cadê Jesus aparecendo hoje? Volto novamente. Cadê, senhores? Cadê? Me encontre aí. Jesus aparecendo hoje. Jesus só apareceu após sua ressurreição só na Bíblia. Estou entendendo agora? Só e apenas e exclusivamente na Bíblia. Cadê Jesus aparecendo e voltando para o céu hoje? Onde estão? Eu nunca vi. Nunca vi esse relato. Boa tarde, Fábio. Vou ler meu comentário aqui para os senhores. Se após a ressurreição ele apareceu para tantos, por que não aparece hoje? Foi ao partir do pão que reconheceram de repente? Eles viram as marcas dos pregos em suas mãos? Peraí. Se Jesus está andando com eles, preste bem atenção. Um argumento que eu vou usar aqui, tá? Por isso que eu falo que isso é um registro mitológico, é uma lenda. Se Jesus aparece para as mulheres, logo então Jesus teria que estar com a marca nas mãos e nos pés, a coroa de espinho na cabeça? Lógico que não, professor, lógico que sim, porque é o que vai acontecer nesse capítulo. Jesus se apresenta para os apóstolos e fala, ei, toca aqui, ó. Para Tomé não é a mesma coisa? Então, como esses dois no caminho de Emaús não viram as mãos e os pés de Jesus? Se Jesus estava explicando a respeito das escrituras sobre ele, como que eles não reconheceram isso? Entende? Isso é uma linguagem mitológica, isso não é literal, isso não existe, senhores. Porque quando os 2 discípulos vão anunciar aos discípulos, aos 11, Jesus se apresenta lá
come com eles e mostra aqui, ó, os sinais aqui ó, na minha mão, nos meus pés. Aqui, sou eu mesmo. E como eles não reconheceram esses dois aí? Tá vendo? Isso é algo mitológico, isso é uma lenda, não é literal, não é real. Está na Bíblia. Muitos acreditam que é a verdade absoluta, mas não é. Eu vou dizer para vocês de onde os evangelistas e Paulo retiraram sobre a história da ressurreição de Jesus. É um evangelho, é? Mas por que não está na Bíblia? Então, era para estar, mas aí os pais das igrejas não quiseram canonizar. Ficaram dois, hein? Era esse evangelho e o livro do Apocalipse. Quando fecharam o cano, tiraram o livro do Apocalipse e esse evangelho. Depois de 100 anos, colocaram só o livro do Apocalipse. Mas esse evangelho não colocaram na Bíblia, viu? E foi o primeiro evangelho escrito. Escrito dentro do primeiro século. E quem prova isso é a patrística. Essa é a bomba que eu vou lançar para os senhores aqui hoje, tá? Então fique até o final dessa live, que os senhores verão. Que o caldo vai engrossar e a bomba vai estourar. Continuo, vamos lá? Eles viram as marcas dos pregos em suas mãos? A expressão aphantos gêneto, ele desapareceu, tornou-se invisível, é complexa. Pois como entender o desaparecimento sem locomoção física? É difícil dizer sobre as propriedades do corpo ressuscitado de Cristo para dizer se isso foi sobrenatural ou não. Em nenhum outro lugar na Bíblia o vocábulo aphantos ocorre. Apenas em 2 Macabeus. A expressão aphanes egenonto é usado para os anjos que deixarem de ser visíveis, que é uma fábula, não existe. Será que Lucas fez uso de conceitos mitológicos? Se o vocábulo foi usado para narrativas mitológicas, logo o que se vê sobre esse relato não passa de uma lenda. Está aí uma comprovação da mitologia de Lucas, pelo vocábulo o qual ele fez uso, que se trata de um rapax legômeno, tá? Taciano é um pai da igreja, e justamente Taciano quem fez, sabe esses 4 evangelhos que vocês têm na Bíblia? Vem dele, viu? Vem de Taciano. Não vem de Mateus, não sou Marcos, Lucas e João, não. Vem de Taciano, tá? Taciano em sua obra dirá diferente de Lucas. Informará que Jesus foi tirado e não que ele desapareceu. Taciano diz isso. Imediatamente seus olhos se abriram e eles o reconheceram. E ele foi tirado deles. Então, Jesus desaparecer é uma coisa e ser tirado é diferente. A fonte que Taciano tem já diverge de Lucas. Logo, então, parece que algum copista no Evangelho de Lucas adulterou posteriormente após a obra de Taciano. Quis colocar um senso mais milagroso. Alguém poderia ter tirado Jesus? Isso é o que Taciano coloca. E tiraram ele. E não que Jesus, sumiu num passe de mágica. Tá vendo aí as adulterações que existem na sua Bíblia? E algumas pessoas acreditando, então. Isso, infelizmente, muitos estudaram teologia que eu sei, mas algumas instituições não aprofundam essas questões, né? Mas os meus alunos conhecem muito bem todas essas questões aqui. Continuo, senhores. Só estou colocando calma que a bomba ainda vai estourar. Eu estou aqui lentamente, estou aqui fumando meu cigarrinho, com a paciência, né? Olha a 24:32. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O escritor fala do contexto onde Jesus procura provar o sofrimento do Messias desde Moisés. Mas, como se viu, isso não passou de uma lenda. Também não existe nenhuma comprovação, né? Diz que Jesus queria provar desde Moisés e os profetas que Moisés escreveu a respeito do sofrimento do Messias e ele entrar na sua glória. E vimos na aula de ontem que isso não passou de uma mentira. Então, logo, se Jesus aqui é verdadeiro, Jesus mentiu, porque em nenhum momento Moisés escreveu no Pentateuco a respeito do sofrimento de um Messias e a entrada na glória desse Messias, né? Quem não viu a live de ontem, só ir no meu canal e ver a live de ontem, onde eu provo lá, em busca da ressurreição de Jesus, Jesus e as suas mentiras, tá? Caso Jesus tenha existido de fato e verdade, dentro do segundo relato bíblico aí, tá bom? Os 11. E na mesma hora, levantando-se esses dois, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, tinha mais gente, viu? O caso de Tomé.
O copista diz que Jesus apareceu para os 11. Então, logo se entende que Judas estava morto. Mas Lucas vai contrariar com o Evangelho de João. Por quê, professor? Porque se eu colocar que Tomé não estava, então logo estou dizendo que Judas estava vivo, porque eram 12. Então, se eu coloco 11, o que eu entendo? Ou Judas estava ali e Tomé não estava, ou Tomé estava ali e Judas não estava. E agora? O que os senhores acham? Diz que estavam os 11 congregados. Esses 11, inclui-se Judas e Tomé não estava, ou Tomé estava e Judas não estava? E aí? O que os senhores acham? Pense aí, senhores. Pense aí, por favor. Isso porque algumas pessoas dizem que a Bíblia tem aparente contradições. Ela não tem aparente contradições, ela tem contradições. Respondem para mim aí agora. Os 2 discípulos de Emaús vão onde estão os 11 apóstolos. Falta um. Esse que falta é Tomé ou é Judas? E aí? E aí, senhores? Como fica isso? Se colocar Judas, vamos ter problemas. E se colocar Tomé, vamos ter problema do mesmo jeito. Vamos ter contradições da mesma forma. Isso porque a Bíblia foi inspirada, né? Isso porque ela é inerrante. Inerrante, né? Não contém erros, né? Então, contradição, quer saber o que é a contradição. E aí, senhores? Me respondem que eu espero, tá vendo? Vamos lá. E aí, senhores? Me respondem, por gentileza. Como fica? Como fica isso? Me respondem aí, vamos lá. Vamos lá, senhores. Vamos lá, senhores. Como fica? Deixa eu bloquear mais um aqui, que já está causando aqui no chat. Obrigado, Washington. Um abraço para você, viu? E aí, senhores, me respondem. Vamos lá. Tinha 11. Estava faltando um. Quem é esse que estava faltando? Era Judas ou era Tomé? Já perguntei. Diz que lá eles voltaram e encontraram os 11. Então, esses 11. Estava faltando um, são 12. Quem é que estava faltando? Era Judas ou era Tomé? Quem estava faltando? Quem? Estou esperando. Para quem está chegando aí, uma boa tarde. Adriano diz que foi Judas. Ok. Judas, beleza. Judas. Então, estava faltando Judas. Era Tomé? Ah, então, Salatiel, então Judas estava lá? Então, Judas estava lá entre os 11? Se Judas estava lá e Jesus ressuscitou, então por que ele foi tirar sua própria vida depois de ter visto o Cristo ressuscitado? Não existe lógica para isso, né? Jesus não poderia ter apaziguado o caso de Judas? É isso que eu estou colocando. Tá vendo aí, senhores? Se Judas estivesse lá, tem coisa errada. Então, se entende que realmente era Paulo. Esquece Paulo. Paulo nem aí estava. Ok? Bom, gente, vamos lá, problemática? Por isso que eu falo, a Bíblia não tem contradição? Vamos lá, então, vamos lá. Olha a contradição que surgirá aqui agora, olha lá. O copista diz que Jesus apareceu para os 11. Mas como fica a narrativa de João, que informa que Tomé lá não estava? Logo, teria que ser 10 e não 11. Quem está certo, Lucas ou João? Olha o que João vai dizer. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. João 20, 24. Então, existe uma contradição entre o relato de Lucas e o relato de João. Porque Lucas vai dizer que os 11 estavam reunidos, logo Judas estava morto. Só que Tomé não estava lá, segundo o relato de João. A primeira vez que Jesus aparece para os discípulos, Tomé lá não estava, segundo o relato de João. Isso é uma contradição pura. Contradição pura. Tá vendo como existe contradição na Bíblia, senhores? É isso que eu falo. Tem que estudar. Tem que estudar. Isso, Pedro Ventura, é isso mesmo. O Washington foi pro Hades. Eu tenho a chave do Hades, né? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu, professor Fábio, eu tenho. E aqui na minha live eu mando lá pro Hades. Nunca mais aparece aqui. Continuo. Calma que a bomba ainda vou estourar a bomba.
Calma, 300 pessoas na live. Não esqueça daquele like, por gentileza. Não posso deixar de falar, senhores. Lembrando que a promoção dos meus 4 livros virtuais vai se esgotar, tá? Que é meu livro sobre o tetagrama, O Deus da Bíblia Foi Criado, tá? É criado, aqui, ó, criado, tá? Tetagrama, YHWH, o Senhor, tá aqui, ó. Sabe Satanás, o querubim ungido, que todo mundo ensina? Tá aqui, ó, a farsa dele, ó. Meu manual de exegese do Antigo Testamento, essa é a minha área de especialização, tá? Endossado por pós-doutores e por tantos outros acadêmicos, membros da Academia de Letras da Grande São Paulo e membros da Academia Evangélica de Letras do Brasil, tá? 3 endossos aqui por grandes escritores também. Esse aqui, A Farsa do Inferno e A Farsa da Trindade, não tenho mais impresso. Todos virtuais por apenas R$100. Como faz para comprar? Só entrar em contato comigo aqui, tá? Não esqueçam disso. E meus cursos ainda estão na promoção. Curso de hermenêutica, hebraico, grego e apocalipse, todo esse pacote por apenas R$350, até o dia 5. Pediram, eu estendi. Então depois o valor vai embora. Aí vão pagar o valor real. Então não perca essa oportunidade, viu? Pablo, seja bem-vindo, viu? Continuo. Vamos lá? Não esqueça dessa promoção, viu? 250 pessoas na live, gente. Dê um like, por favor, e compartilhe, por gentileza, tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui novamente. Isso. A mentira. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Isso aqui eu já falei nas aulas anteriores, que não existe um relato sequer que fale sobre isso, tá? Mas vamos lá. Segundo o copista e o relato de Paulo, Jesus apareceu para Pedro, mas não há relato algum entre os outros evangelistas que afirme isso. O mais curioso de tudo é a citação de Orígenes a respeito de quem eram os dois no caminho de Emaús. Olha o que um pai da igreja falará sobre isso. Orígenes. E também no Evangelho de Lucas, enquanto Simão e Cleopas. Lucas vai dizer que um dos dois do caminho de Emaús é Cleopas. Não diz o nome do outro. Já Orígenes vai dizer que é Pedro. Aí o próprio Orígenes vai contrariar o registro dos evangelhos. Porque os evangelhos vai dizer que o companheiro de Pedro não era Cleopas, era João, o discípulo amado, tá? Muda. Totalmente. Por isso que tem que tomar cuidado, deixa eu explicar isso aqui. Tudo aquilo que vem dos pais da igreja também é fonte de verdade? Não, senhores. Existem alguns pais das igrejas que foram tendenciosos, tá? Para defender fé e crença. Esse é o perigo que existe. A tendenciosidade, ela só existe quando a pessoa quer defender a sua fé e sua crença. Então, onde que entra o achismo, a invenção e a heresia? Sabe que aquela é a verdade, mas contra a verdade, colocou na mentira para defender fé e crença, viu? Isso aí, muitas pessoas de mau caratismo fazem isso, tá? Muitos líderes por aí estão fazendo isso. Obrigado, Rafael, pelo superchat. Boa tarde, eu sou chegando agora. Obrigado, viu? Um abraço aí para todos. Vamos lá, senhores. Deixa eu bloquear mais um aqui, mais um que chegou agora aqui, mais um lixo. Um abraço. Vamos lá, senhores. Continua aqui. Deixa eu ir lá. Ok. E também no caminho, Simão e Cleopas conversavam entre si a respeito de tudo o que lhes havia acontecido. Jesus chegou-se e foi com eles, e seus olhos estavam fechados, para que não reconhecessem. E disse-lhes, que tipo de comunicação são essas que tendes uns para com os outros enquanto caminhais? E quando os seus olhos foram abertos, eles o conheceram. Então a Escritura diz, em palavras expressas, e ele desapareceu da vista deles. Isso é um comentário de Orígenes, tá? Então Orígenes faz uma invenção, ou melhor dizendo. Vamos colocar então quem está com a verdade. Os evangelhos ou Orígenes? E aí? Os evangelhos dizem que o companheiro de Pedro era João. Orígenes diz que não, que era Cleopas e Pedro. Logo então, parece que Jesus vai na casa de Pedro. Aí, interessante. Então, Lucas diz que Jesus aparece para Pedro, primeiramente. Aí, depois, eles vão no caminho de Emaús. Aí, Jesus aparece novamente para Pedro, junto com Cleopas. Aí, Pedro não reconhece mais Jesus. Aí, quando Pedro está lá, com os 11, e se interage, né? Então, se os dois do caminho de Emaús é Pedro e Cleopas, aí chega lá junto com os 11, aí piorou.
Como pode estar com os 11 se Pedro estava com Cleopas e era do caminho de Emaús, os discípulos? Tá vendo a salada que existe? Por isso que tem que tomar cuidado com citações também dos pais das igrejas. Tem que observar para tomar muito bem cuidado, tá? Ciro Ferreira, descendente de Adão, eu não sou descendente de Adão, porque Adão não existiu. Adão é uma mitologia, uma lenda. Sobre isso eu tenho no meu canal. Só ir no meu canal e assistir, tá bom? É uma lenda, tá? Adão e Eva não existiram, viu? Tá? Não, professor, não. Só procura aí, tá? O mito de Adão e Eva aí no meu canal, tá? O que se tem aqui é uma montagem sem pudor por parte de Orígenes, que inserindo Pedro junto com Cleopas, contraria os outros evangelistas, onde os demais colocam Pedro e João indo visitar o túmulo, porém não vendo ninguém. O relato dos outros evangelistas a respeito de Pedro e João não tem nada a ver com os dois no caminho de Emaús. Pelo visto, Orígenes tentou explicar quando foi que Jesus apareceu para Pedro para confirmar o relato de Lucas e Paulo. Ao fazer isso, contrariou os evangelistas, mas mesmo que fosse Pedro e Cleopas, por qual razão os discípulos mudaram? Isso se mudaram, né? A aparição de Jesus. Agora vamos estourar a bomba agora. Agora é a hora da bomba, tá? Se segura aí, viu, crentes? Lucas 24, 35 e 36. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho. Isso é, os dois do caminho de Emaús. E como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, nem tinham terminado. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Eirene rimim, paz seja convosco. Interessante isso. Tauta te alon la luton autos este em messo, no meio, em messo auton, no meio, em messo auto, no meio deles. Esse detalhe é interessante. Aqui começa a giripoca piar. O Arqueobook, obrigado pelo superchat. Sei que você já falou, mas em qual ano foi montada ou criada a Bíblia? Depende. O cânon do Antigo Testamento foi em 90 depois de Cristo. O cânon do Novo Testamento foi em 363 no Concílio de Laodiceia, tá bom? Tá? Então, o Antigo e o Novo, tá? Então, dessa forma aí, a canonização, tá? Então, foi nesse período aí, tá? Então, nós vamos lá. Como assim Jesus aparece no meio? Novamente, num piscar de olhos. Pum! Abre-se a fumaça, pum, e aparece Jesus no meio. No meio. E para piorar, Ciro, vê no meu canal sobre isso, tá? Eu respondo perguntas fora da temática aqui, se você fizer uso do superchat, tá bom? Tá? Fora isso, eu não respondo mais perguntas. Eu já ainda usei de gentileza responder uma sua. Quer saber sobre isso? Vai no meu canal que eu tenho vídeo sobre isso. E quiser uma resposta fora do meu assunto que eu estou aqui hoje, aí um superchat de no mínimo R$50, tá bom? Tá? Não vou mudar no meu foco aqui, mas algumas pessoas querem mudar. Eu até mudo. É só me pagar que eu mudo, tá? Sou muito profissional para isso. Então Jesus aparece no meio de que jeito? Aí vai gerar mais problemática com o Evangelho de João. Porque vai dizer que tudo estava fechado. As portas fechadas, aí Jesus, com um corpo material, né? Porque tinha que tocar na mão, no pé, ainda comeu. Como que ele atravessa a parede e apresenta-se no meio, do nada, assim, para os discípulos? Como é isso? Ai, gente do céu. Por isso que eu falo, gente. Enquanto as pessoas não saberem o que é mito, o que é lenda, o que é folclore, o que é literal na Bíblia, apanha. Apanha, senhores, apanha. Tem que saber o que é mitológico. Mas, literalmente, tem como? Existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Continuo a fazer minha leitura aqui. Vou fazer minha leitura aqui. Vamos lá? Que a bomba acendi o pavio agora, viu? Acendi o pavio da bomba agora. Onde Jesus estava? Outro probleminha. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. Porque eu falo, quando se faz a leitura da Bíblia, tem que fazer a observação. Olha que detalhe interessante isso. O que se deve perguntar é onde Jesus estava. Como assim, professor? Você vai entender. Se vê que os 2 discípulos foram até Jerusalém, onde os 11 estavam. Beleza? Eles estavam contando o que aconteceu com eles. E antes de terminarem, Jesus se apresenta para os 11.
mas fica a incógnita. Se os dois levaram tempo para chegar até os 11 e ao mesmo tempo para relatar todo o ocorrido, onde Jesus estava nesse tempo? Onde que Jesus estava? Nesse tempo. Porque os discípulos ouvem, ficam ali, eles levam tempo. Meu, você viu? Nossa! Aí quando Jesus está lendo a escritura, partiu o pão, abriu os olhos dele, viu Jesus, Jesus, sumiu. Lógico, eles vão questionar. Rapaz, bem que ardiam os nossos corações quando ele estava conosco no caminho e nós não o reconhecemos. E agora no partir do pão, a gente o reconheceu. Vamos lá avisar os discípulos. É uma jornada de mais ou menos 5 km, de Emaús até Jerusalém. E onde Jesus estava? Que Jesus só apresenta lá para os 11, enquanto eles estavam, esses dois, terminando o relatório para Jesus. Onde Jesus estava? No céu? Não. No céu, Jesus não estava. Porque o relato de João, onde Jesus disse para Maria Madalena, não me detenhas, porque ainda não parti para meu Pai. Está vendo aí? Aí ninguém sabe onde Jesus estava. Ninguém relatou onde Jesus estava. E se Jesus estava com outras pessoas, por que essas outras pessoas não relataram, não escreveram esses feitos de Jesus, senhores? A Bíblia é para ser observada e não apenas lida. Tem que ser questionada, julgada. Não tem explicação, né? Lógico que não tem. É uma lenda, é uma mitologia. Tá? Continuo, senhores. Página Alex Montes, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Para você que chegou aí agora aí na fanpage. Obrigado. Obrigado também, Paulo, que chegou aí agora também. Boa tarde, professor Fábio Sabino, a todos. Dê o like, pessoal. Obrigado aí, Black Beer. Acompanho o professor desde a época da história, os hangouts. Já senti muito profissionalismo em seus argumentos. Obrigado aí pelo carinho, viu? É, senhores. Infelizmente. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Continuo. Compartilhar minhas bolsas aqui com os senhores. Hoje a giripoca vai piar, vai. Fala, Dion. Já viu você chegando aí, viu? Hoje a giripoca vai piar. Vamos lá. Será que Jesus estava conversando com alguém que posteriormente relatou em algum livro que foi considerado apócrifo? Não se sabe. Será que foi nesses intervalos que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, como relata Paulo? Possível? Sim. Mas cadê esses registros? Não se tem. Como assim? Uma grande problemática se encontra na expressão "se apresentou no meio deles". Como pode isso ser verdade? Como pode uma pessoa se apresentar no meio de outras pessoas com as portas fechadas? Seria uma visão? Pode um ser com o corpo passar pela matéria? Pode? Pessoa com o corpo passar pela matéria? Olha o que João diz, 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. De repente veio Jesus e ele ficou no meio deles. Mas como isso será possível? Com as portas trancadas. A pergunta como foi possível este súbito aparecimento de Jesus? Todos os tipos de respostas foram dadas. Por exemplo, Jesus estava escondido no quarto, ele se infiltrou com os homens de Emaús, entrou pela janela e ele desceu do telhado, e etc. Tem vários argumentos. O problema de tudo é que Jesus aparece no meio, ou seja, num passe de mágica ou ilusão, Jesus aparece no meio para os seus discípulos. Seria isso uma verdade? Lógico que não. Isso se trata de uma lenda, pois se fosse uma verdade, por qual razão Jesus não aparece hoje da mesma forma que estão nos relatos bíblicos? Se vê que após a ressurreição de Jesus, ele apareceu de forma coletiva e não individual para os seus seguidores. Logo, Jesus deveria fazer o mesmo. E não como alguns querem testemunhar em um leito de morte, dizendo que Jesus apareceu para algumas pessoas. Como é isso? Tem como isso ser? Não. Isso é uma mitologia.
Ei, Alexandre, quase isso mesmo. Quase isso mesmo, viu? Não é fácil não, senhores. Não é fácil não, senhores. Continua aqui. Vamos para a bomba agora. Agora é a hora da bomba. Se segure aí, que agora a bomba estoura. A bomba acendeu o pavio. Agora vamos complicar agora. Vamos azedar o pé do frango. Vamos lá? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Piorou aqui agora. Vou parar aqui. Peraí. Aí Jesus se apresenta. Lembrando os senhores, que esses dois no caminho de Emaús tinham visto Jesus. Se eles tinham visto Jesus, e Jesus agora aparece para os 11, juntamente com esses dois, como pôde esses dois ficarem com medo se já tinham visto Jesus? Me expliquem. Me expliquem, senhores. Como? Como? Como, senhores? E aí? Me expliquem. Se Jesus já tinha aparecido no caminho para esses dois de Emaús, conversou com eles, ensinou, foi para a casa deles, comeu com eles, falou com eles, eles abriram os olhos e viram quem era Jesus, vão até os 11 apóstolos, Jesus se apresenta e todos ficam com medo? Não dá para entender isso, não. E digo mais, as mulheres lá também estavam, segundo o relato dos outros evangelistas. E elas também ficaram com medo se Jesus apareceu para elas, lá na sepultura. Estão entendendo, senhores? Isso é a construção do Lucas mitológico. Porque o próprio evangelista contraria a sua própria narrativa, com versículos antecedentes e posteriores. Se contraria. O próprio escritor contraria a sua própria narrativa. Por incrível que pareça. Senhores. Continuo. Vamos lá? 300 e poucas pessoas. Deixa aquele like, por favor. Como poderiam ficar os discípulos atemorizados se dois deles, algumas horas atrás, estavam conversando e comendo com Jesus? E segundo o relato de Lucas, Jesus tinha aparecido para Pedro. Como então pode Pedro também ficar com medo? Não existe isso. Aí, diante desse medo, eles achavam que era um espírito. Achavam que era um espírito. Não, esquece, não existe coisas espirituais, Rogério Freitas. Não espiritualize. Aqui a gente não usa de espiritualidade, de fé, de crença. Aqui a gente é ciência, tá? Não tem nada espiritual, eles pensavam que era um espírito. Aí Jesus, para provar que ele não era um espírito, preste bem atenção. Vamos lá? Vamos lá, senhores. Para provar que Jesus não é um espírito, acontece isso aqui, ó, a fonte. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Senhores, vamos entender isso agora. Vede as minhas mãos, os meus pés, e vede que um espírito não tem carne e ossos. Deixa eu vos fazer uma pergunta. Jesus estava já ressuscitado. E Jesus acaba de afirmar que ele tinha carne e ossos, mãos e pés. E Jesus comeu. E Jesus ascendeu aos céus, com esse mesmo corpo. Por isso que não existe anjos, porque anjos são espíritos. E como você pode ver anjos, espíritos, se eles não têm carne e nem ossos?
Professor, mas lá na Bíblia parece que eles comeram. É lenda, é mitologia. Quem está certo agora? Jesus, com o seu dito, que os espíritos têm nem carne e nem ossos, ou o relato dos escritores do Antigo Testamento? E quer ver a contradição do próprio Jesus? Se os espíritos não têm carne e nem ossos, como então o relato dos evangelistas colocam que Jesus, após a sua tentação, foi servido pelos anjos? Como que os anjos carregaram comida e bebida? Se trata de matérias, eles não podem se materializar. Não dá para entender, né, senhores? Tem outro problema, onde eu falei que é tudo mitologia. Se os espíritos não têm carne nem ossos, mãos e pés, logo você entende que eles não têm o quê? Face, olhos, boca, ouvido. Então, como que apresentou o anjo para as mulheres, para os guardas, diante dos relatos que tiraram a pedra da sepultura de Jesus? Ai, meu Deus. E viu um jovem assentado sobre a pedra do túmulo de Jesus. E o anjo dizia, as mulheres estão vendo, mas como? Se esse espírito não tem carne nem ossos. Tem que ter uma estrutura para que possa ser visto. E isso ainda não é a bomba. Isso ainda não é a bomba. Tá? Isso ainda não é a bomba. A bomba vai chegar agora. Da onde todos, sem exceção, os evangelistas e Paulo tiraram esse relato a respeito, não só esse relato, mas vou colocar esse, mas depois eu vou falar dos outros, a respeito da ressurreição de Jesus. Por quê, professor? Porque um contraria com os outros. Seja bem-vindo, Antônio Miranda. Só não aparece anjo hoje em dia porque inventaram as câmeras. É isso que eu já falei, anjo não existe, anjo é criação. Hoje é criação. Você está arrebentando nos argumentos dessa série, professor. Então, essa série ainda tem mais ainda. Tem mais o que falar ainda. Quando chegar no Evangelho de João, calma. Estou terminando. Seja bem-vinda, Rosa Vasconcelos, lá de Santa Catarina, e os demais que chegaram aqui agora. Continuo. Não, Rogério. Não sou cético. Eu sou justo. Não sou ateu, sou justo. É o certo e errado. Igual eu falei, eu não tampo só com a peneira não, meu filho. Não é assim, não. David, eu não respondo perguntas fora da temática, tá? Eu não sou cético. Eu sou realista. O que é mitologia é mitologia. Vou falar que é verdade? Acho que não. Isso é os crentes, né? Os crentes, assim. A fé e a crença tem que aceitar tudo. Então os crentes têm que aceitar que é mitologia. Os crentes aceitam tudo. Logo tem que aceitar a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia sumeriana, babilônica, egípcio, persa, e por aí se vai, né? E por aí tem que aceitar tudo, ué. Só tem que aceitar o que está na Bíblia? Agora eu vou pegar os crentes agora. Aqueles que não estudam, que acham que veio da pena de Mateus, Marcos e Lucas, não. Eles, todos os evangelistas, dependeram de um relato, de um único evangelho. De um único evangelho. Único. Sério, professor? Sério. Único. Por isso que existe contradição entre todos eles. Porque mediante um único evangelho existente, cada um escreveu aquilo que quis. Com inspiração? Inspiração nenhuma. Que caso houvesse inspiração, não haveria contradição, tá? Então esquece esse negócio de inspiração. Isso é uma linguagem de baboseiras, tá? Vamos lá? Vou compartilhar a bomba com os senhores aí agora. Não esqueça daquele lá que compartilha a gente. Mais de 300 pessoas na live, por favor. Uma fonte apócrifa, não tiraram isso tudo. De onde Lucas tirou o relato da ressurreição de Jesus? Ou melhor, de onde todos os evangelistas e Paulo tiraram suas narrativas a respeito da ressurreição de Jesus? Difícil de acreditar, mas segundo os pais das igrejas, a narrativa, não só da ressurreição de Jesus, mas, como outras questões, foram retiradas de um único evangelho, denominado de Evangelho dos Hebreus.
Evangelho dos Hebreus. Que, professor? É isso mesmo. O primeiro evangelho a ser escrito no primeiro século foi o Evangelho dos Hebreus. Quem diz isso, que eu vou provar, é a patrística. E era para fazer parte do cânon. Não foi parte do cânon por questões pessoais. E Orígenes, o pai da igreja, tinha colocado o livro do Apocalipse e esse evangelho para entrar no cânon. Aí houve a disputa, tiraram os dois, tanto o livro do Apocalipse como o livro do Evangelho dos Hebreus do cânon, tiraram, e só o Apocalipse vai entrar 100 anos após o cânon fechado, senhores. Vou mostrar isso aqui para os senhores, tá? Todos os evangelhos. O que contém esse evangelho? Não é o livro de Hebreus, não, viu? É o Evangelho aos Hebreus. Tem nada a ver com o livro de Hebreus. Não confundam as coisas, tá? Vamos lá? É isso que eu acabei de falar aqui, Antônio, para as pessoas não confundirem. Não é o livro de Hebreus, é o Evangelho aos Hebreus. Vamos lá? Olha, essa é a bomba. Agora segurem. Considerado apócrifo, né? Isso, apócrifo, né? Tem um monte de livro considerado apócrifo que era para estar na Bíblia. E tem um monte de livro que está na Bíblia, era para estar fora dela. Exemplo, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos, tá? Depois os senhores pegam aí no meu canal a história da canonização do Novo Testamento. Obrigado, viu? Seja bem-vinda, viu? Você é nova no canal? Seja bem-vinda, viu, Rosa Vasconcelos? Um abraço para você. Não é a carta aos Hebreus, não, senhores. É Evangelho aos Hebreus, tá? Aos Hebreus. Tem nada a ver com carta aos Hebreus. É Evangelho aos Hebreus. Vamos lá? Os pais das igrejas. Passagens do Evangelho dos Hebreus foram citadas ou resumidas por vários pais das igrejas, sendo eles Inácio do primeiro século, Justino Mártir do segundo, e assim vai. Desde o primeiro século, Inácio, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Dídimo Cego, também foi citado por Jerônimo, fez a Vulgata Latina, de onde veio a sua Bíblia, de onde João Ferreira de Almeida dependeu, foi da obra de Jerônimo, se os senhores não sabem, tá bom? Se preparem que agora o caldo vai engrossar e a bomba estourando, tá? Seja diretamente ou através dos comentários de Orígenes. O Evangelho dos Hebreus é o único evangelho judaico-cristão ao qual os pais das igrejas se referiram pelo nome. Ao contrário de Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum desses pais do primeiro século citaram de forma explícita esses evangelhos. Mas o Evangelho dos Hebreus, sim, fizeram uso do nome dele. Em nenhum momento os pais do primeiro século falaram Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João, não. Nem Clemente de Roma, nem Inácio, nem Policarpo, nem Papias. Nem Papias. Que o evangelho que Papias fala, que Mateus escreveu em hebraico, não é o evangelho de Mateus. Seria o Evangelho dos Hebreus. Mas eu vou fazer uma live especificamente só sobre esse evangelho aos Hebreus. O primeiro evangelho que existiu e de onde os outros evangelistas dependeram. Tá, senhores? Tá, senhores? Continuo, senhores. Vamos lá? Vamos ver os fundamentos, os pais das igrejas. O Evangelho dos Hebreus é o único evangelho judaico-cristão ao qual os pais das igrejas se referiram pelo nome, acreditando que havia apenas um evangelho hebraico, talvez em versões diferentes. Isso criou confusão, pois os estudiosos modernos acreditam que os pais das igrejas estavam, na realidade, citando 3 evangelhos diferentes. Todos são conhecidos hoje apenas a partir de fragmentos preservados em citações pelos primeiros pais das igrejas. Os estudiosos modernos deram a esses 3 evangelhos diferentes o nome de Evangelho dos Hebreus, Evangelho dos Nazarenos e Evangelho dos Ebionitas. Continuo. Seu uso. Eusébio, pai da igreja, o grande estudioso, listou o Evangelho dos Hebreus em seu Antilegomena como um dos escritos disputados da igreja primitiva. Antilegomena eram livros disputados, se entravam no cânon ou não, que era o Evangelho de Hebreus, o Apocalipse também. Entrou esse no conceito de Eusébio, tá?
Apesar disso, os pais das igrejas ocasionalmente o usavam com reservas como fonte para sustentar seus argumentos exegéticos. Eusébio relata que o pai da igreja do segundo século, Regésipo, usou o evangelho como fonte para escrever seu Hiponeumata, os memorandos em Roma, em 175. Os pais alexandrinos, Clemente, Orígenes e Dídimo Cego, confiaram diretamente no evangelho para fornecer textos, prova, como suplemento aos evangelhos que hoje estão na Bíblia. Esses pais das igrejas fizeram uso do evangelho aos hebreus para tentar dar suporte aos evangelhos que estão na Bíblia hoje, senhores. Quem faz citação desse evangelho é Justino Mártire. Tassiano, que faz a harmonia desses 4 evangelhos, com base em quê? Com base na harmonia de Justino, em cima do evangelho aos hebreus. Esse é o primeiro evangelho escrito. Aí os senhores achavam que a inspiração é esses 4 evangelhos, né? Me desculpem, senhores, mas ensinaram a mentira para vocês. A mentira. E ensinam até hoje. A verdade ninguém quer ensinar. A história ninguém quer ensinar. Aprende a patrística e ensina a patrística errada? Ensina a patrística errada? Nenhum dos primeiros pais das igrejas do primeiro século, nenhum deles citaram o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum deles. Citaram apenas o evangelho aos hebreus. Somente no segundo século, por parte de Irineu, que Irineu vai atribuir evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, no final do segundo século. Em cima do quê? Em cima da obra de Tassiano. Que é Tassiano que faz a montagem, mais ou menos, que não é bem esses 4 evangelhos que os senhores têm hoje não, viu? Os 4 evangelhos que Tassiano faz é diferente dos que tem hoje. Esses 4 evangelhos que estão na Bíblia dos senhores hoje não tem nada a ver com a história do primeiro e segundo século da igreja. Foram folhas escolhidas no terceiro século e depois canonizaram. Muitos desses relatos que estão aí no Novo Testamento são dos pais das igrejas, são das suas penas, sim, isso é a verdade. Só que todo mundo diz, mas ninguém prova isso. Tem que ser provado, tem que ser fundamentado. Para tirar essa mística de palavra sagrada de Deus que não existe. São palavras dos homens, que não estiveram lá no primeiro século. E é por intermédio desses homens que conhecemos o que era oralidade. E digo mais, e nem pelo fator deles terem a oralidade, posso-se ter 100% de certeza a respeito disso, senhores. É complicado isso. Continuo lá, senhores. Quem quiser saber sobre papias, só aí no meu canal que eu tenho sobre a patrística, tá? Só ir lá no meu canal. Ou melhor, entre no meu curso de patrística para ter acesso a mais de 30 aulas. Aí no meu canal coloquei só pedacinhos das minhas aulas de patrística, viu? Mas eu destrincho papias todinho. É só adquirir o curso de patrística, tá? Me ajuda que eu vos ajudo. Me ajuda que eu vos ajudo, tá bom? Continuo, senhores. Vamos lá? Calma que o caldo tá engrossando. A bomba já estourou, agora eu só vou engrossar o caldo. Vamos lá? Os pais alexandrinos Clemente, Orígenes e Dídimo Cego confiaram diretamente no evangelho aos hebreus para fornecer textos, prova, como suplemento aos evangelhos que hoje estão na Bíblia. Clemente citou o evangelho aos hebreus como parte de um discurso sobre a sabedoria divina. Clemente citou. Orígenes usou para comparar diferentes visões da relação entre a palavra e o Espírito Santo. Jerônimo afirmou ter usado o evangelho como texto prova, embora possa ter confiado em parte em trechos dos comentários de Orígenes. Jerônimo, ele o citou como uma prova da profecia baseada em Isaías capítulo 11, versículo 2, para explicar como Jesus foi o cumprimento das expectativas messiânicas. O evangelho dos hebreus foi usado como suplemento aos evangelhos que estão na Bíblia de hoje para fornecer material de origem para seus comentários.
Tudo que eu estou vendo aqui é tudo com referência bibliográfica, viu? Tá? Tá aqui, ó. Todas as referências bibliográficas, tá? Inácio. Será que Inácio, no primeiro século, conhecia um único evangelho? Pelo visto, sim. Pois ele diz, ele foi ter com os que estavam com Pedro e disse-lhes, agarrai-vos, apalpai-me e vede que não sou espírito incorpóreo, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O mesmo relato de Lucas. Lucas, ao escrever esse seu evangelho, dependeu desse evangelho dos hebreus. Não só Lucas, não só esse relato, mas eu estou dando uma prova aqui, com base em Inácio. Como se sabe, Inácio nunca cita os evangelhos, atribuindo-lhes o valor da escritura. Pode estudar Inácio, eu tenho, meu curso de patrística, toda a obra de Inácio, tá? E por esta razão, os vestígios materiais evangélicos, embora claramente presentes em seus termos, permanece difícil de interpretar. Referências explícitas ao trabalho de Lucas nunca aparecem em Inácio. E em nenhum lugar em suas cartas ele revela seu conhecimento e uso de Lucas ou outros evangelhos. Inácio nunca fez isso. Nunca fez isso, Inácio. O pai da igreja dentro do primeiro século, que veio após Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Inácio não conhecia nada a respeito de evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E isso eu provo. No meu curso de patrística, nada. A não ser apenas o evangelho aos hebreus. Não é a carta de Hebreus, esquece isso. É evangelho, tem nada a ver com o livro de Hebreus na Bíblia. Que também nem esse livro era para estar na Bíblia também. Começa por aí. Depois pega o meu vídeo aí. A história da canonização do Novo Testamento, senhores. Continuo. Vamos lá. Deixa eu só explicar. Vamos lá. Papias, o testemunho mais antigo do Evangelho dos Hebreus. Testemunho. Vem de Papias, lá de Papias de meados de 60 a 130 depois de Cristo. Bispo de Herápolis. A escrita original não foi encontrada e pode não existir mais, mas ele, Papias, é citado em um trabalho posterior de Eusébio de Cesareia e Papias também é citado pelo pai da igreja Irineu. Olha o que o fragmento de Papias diz. Agora, isso foi relatado por Papias a respeito de Marcos e a respeito de Mateus. Ele falou o seguinte, agora Mateus reuniu os oráculos na língua hebraica e cada um os interpretou como pôde. O mesmo escritor usou testemunhos da primeira epístola de João e também da de Pedro e apresentou outra história sobre uma mulher que foi acusada diante do Senhor de muitos pecados que está contida no Evangelho segundo os Hebreus. Deixa eu falar uma coisa aqui para os senhores. Sabe aquela passagem da mulher adúltera no Evangelho de João, que não é atestada nos melhores manuscritos, sabe? Que muitos rejeitaram. Sabe por quê? Porque esse relato da mulher adúltera, que está no Evangelho de João, não é de João. E apenas João registra esse ocorrido. Mateus não vai falar dessa mulher adúltera, que Jesus vai lá, né? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais, sabe? Sabe de onde vem essa história? Não é de João. É do Evangelho dos Hebreus. Por isso que Mateus não tem, Lucas não tem, Marcos não tem, só João tem. João fez uso. Isso é a maior prova que o Evangelho dos Hebreus existiu antes dos 4 evangelhos, senhores. Antes dos 4 evangelhos. Esse relato está no Evangelho dos Hebreus. Por isso que não está nos códices. Por quê? Porque os pais das igrejas, alguns não aceitaram esse Evangelho dos Hebreus, mas canonizaram o Evangelho de João com esse relato. Alguns códices têm, o Sinaítico não tem, o Vaticano não tem, Alexandre não tem, mas o Códice Bizantino tem. Esse relato de João da mulher adúltera. Isso aí vai ser bom quando entrar na papirologia, que é a próxima disciplina para os meus alunos de teologia. Que aí o couro vai comer. Continuo, senhores. Vamos lá. Boa tarde para quem está chegando aí agora.
Não esqueça do like, gente. Mais de 300 pessoas. Deixa um like, compartilha, por favor. Uma live dessa aqui não era para ter 300 pessoas, não era para ter mais de 1000 pessoas assistindo. Um conteúdo desse fundamentado. Continua. A única coisa que eu peço é só isso. Deixa o like aí, tá bom? Um abraço para você, Alisson. Vai lá, um bom trabalho para você. Pedro Ventura, desculpa. Sou Sabino, tenho que ir ao trabalho, teria que assistir mais tarde. Ok, um abraço para você. O Alisson, eu até queria ter isso mesmo. Uma faculdade para formar professores de cunho neutro para ensinar com fundamentação. É que eu não tenho a condição financeira para isso. Se um dia eu tiver, quem sabe eu faça isso. Gilvan, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Dion. Continuo, senhores. Tem muita coisinha aqui ainda. Vamos lá. Calma que o caldo ainda vai engrossar mais ainda. Não engrossou ainda tudo, não? Não, ainda não. Calma, que vai engrossar um pouquinho mais ainda. Seu conteúdo? Qual é o conteúdo do Evangelho dos Hebreus? Com base nos fragmentos sobreviventes, a estrutura geral do Evangelho consistia em uma narrativa da vida de Jesus, que incluía as tradições da pré-existência. Sabe o Evangelho de João? Que fala da pré-existência de Jesus? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não é de João. Vem da onde? Livro de Hebreus. Sabe a encarnação? E o verbo se fez carne e habitou entre nós? A encarnação de Jesus? Do Evangelho de Hebreus. Sabe o batismo de Jesus? Do Evangelho de Hebreus. Sabe a tentação de Jesus? Do Evangelho de Hebreus. Sabe a transfiguração de Jesus, que está em Mateus e Lucas? Evangelho de Hebreus. Sabe a última ceia? Evangelho de Hebreus. Sabe a crucificação de Jesus? Evangelho de Hebreus. Sabe a ressurreição de Jesus? Evangelho de Hebreus. Ou seja, todos os evangelistas fizeram uso do Evangelho aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu. Aí cada um vai e faz o quê? Pega ele, com base nele, e sai escrevendo o que quis. Sai deturpando. Essa é a Bíblia do Senhor. Esses são os evangelhos da sua Bíblia Sagrada. Essa é a verdadeira história da sua Bíblia Sagrada. Do seu Novo Testamento, dos seus 4 evangelhos, que foram criados por Taciano, que não existia canonização dentro do 2º século. A canonização vem no 4º século. Em 363 depois de Cristo, existiam vários evangelhos. Vários evangelhos. Existia a carta de Atos de Pilatos, que falava também a respeito do julgamento de Jesus e da crucificação de Jesus. Também não foi canonizado. E os pais das igrejas, desde o 1º século, já citavam essa obra também. Mas não está na Bíblia, né, senhores? Lógico que não. Porque a Bíblia é uma montagem ao bel prazer dos pais das igrejas que assim fizeram. Colocaram e tiraram aquilo que eles quiseram. Deus não desceu na conclave, não. Deus não desceu no concílio, não. O Espírito Santo não soprou nos ouvidos dos pais das igrejas. Olha, escolha esse livro aqui porque isso é inspirado, isso é inspirado. Não, isso aí não existe. Isso não existe. Continuo, senhores. Vamos lá? Continuo. O Evangelho também continha ditos de Jesus. Há também de suma importância de onde Paulo tirou que Jesus, após sua ressurreição, aparece para Tiago, mostrando uma alta consideração por Tiago como líder da igreja cristã judaica de Jerusalém. Vamos pegar? Olha isso aqui, ó. Sabe de onde Paulo tirou isso aqui, ó? Preste bem atenção, senhores. É o único relato de Paulo a respeito da ressurreição de Jesus, e tem gente achando que é revelação. Diz assim, 1 Coríntios 15. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Da onde Paulo tirou isso? Do Evangelho aos Hebreus. O único evangelho que fala que Jesus, após sua ressurreição, após a sua ressurreição, aparece para Tiago, é apenas o Evangelho dos Hebreus.
Mateus não fala isso, Marcos não fala isso, Lucas não fala isso e João também não fala isso. É só o Evangelho aos Hebreus que fala isso. Aí Paulo vem dizer, contrariando, que recebeu o seu Evangelho por revelação. Eu tenho esse vídeo aí. Mentiroso e hipócrita é Paulo. Mentiroso. Paulo era mentiroso para as pessoas individuais. Paulo, mas de onde você tirou ensino? Por revelação. Jesus me deu revelação. Foi Paulo quem criou essa porcaria de revelação, espiritualizar, de dons que não existem. Invenção pura da cabeça dele. Foi Paulo quem inventou a porcaria de arrebatamento que não existe. Todo mundo morreu e ninguém foi arrebatado. Ensina-se isso até hoje. Não é, senhores? Essa é a verdade nua e crua. Eletrônica, depois você volta à live para você aprender. Não é só papias não, meu filho. Quem cita o Evangelho aos Hebreus não é só papias. Para quem chegou agora, vou novamente, não é só papias não. Quem cita o Evangelho aos Hebreus são Inácio, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Dídimo Cego, Papias e Jerônimo, tá? Vários. E aqui é só um pedacinho, mas vou fazer uma live só a respeito desse Evangelho, tá? Exclusivamente, tá bom? Só a respeito dele. Continuo. Sua antiguidade? A afirmação mais recente é de que o Evangelho aos Hebreus não é uma compilação dos Evangelhos das Bíblias atuais, como alguns imaginam. Não, é antes, é o contrário. Mas é pelo menos tão antigo quanto, e provavelmente, consideravelmente mais antigo que os Evangelhos que estão nas Bíblias de hoje, e esse consenso é mantido por vários estudiosos. Quais são esses estudiosos? Vou dar o nome de alguns, 92. Entre esses, eu vou citar o nome de alguns. Eu tenho Huygens, Feld, Zahn, Nicholson, Harnack, Handman, Krieger, McGiffert e entre outros. E entre outros, tá? Só Harnack aqui já bota para lascar e tudo. Von Harnack. Depois os senhores procurem pesquisar quem foi Von Harnack. Um excelentíssimo teólogo alemão. Tem um monte hoje de faculdades que pega a obra desse camarada, pelo amor de Deus. Um cara é um monstro. Foi um monstro. Von Harnack. Von Harnack. Não é Avon, não. Obrigado, Pablo, Roberto. Um abraço também. Ai. Para os senhores verem onde as coisas vão parar, senhores. Continuo. Já falei que eu só respondo perguntas fora da temática que fizerem uso do superchat, no mínimo de R$50, tá? Para dar umas aulas como eu venho fazendo aqui, senhores. E os senhores querem que eu saia do meu assunto para responder outras perguntas, eu respondo. Só fazer me ajuda que eu vos ajudo, né? Porque essas respostas que os senhores estão perguntando já estão no meu canal. Se vocês não querem no meu canal buscar essas respostas que já existem e querem ao vivo, eu respondo. Me ajuda que eu vos ajudo, tá bom? Eu acho que é justo isso, né? Muito mais do que justo. Continuo, senhores. Sua exclusão, excluíram. O Evangelho dos Hebreus foi excluído do cânon pela igreja primitiva com o fechamento do cânon do Novo Testamento no final do quarto século. E não foi mais citado como fonte na literatura da igreja. Ou seja, até o fechamento do cânon, esse evangelho era utilizado pelos pais das igrejas. E era para fazer parte do cânon segundo Orígenes. Aí alguns pais das igrejas, não. Tassiano já fez a harmonização de 4 lá. Irineu já deu nome, vamos ficar só com 4, que é melhor. Porque aí a gente pode usar uma linguagem simbólica. Que Mateus representa isso, Marcos representa isso, Lucas representa isso e João representa isso. É bom deixar apenas 4 evangelhos, vai ficar 5. E a gente não tem costume de ver algumas coisas dentro do simbolismo como 5. Nós temos os 4 pontos cardeais, nós temos as 4 fases não sei do que, nós temos 4 posições não sei do que, nós temos 4 estações, e 5 não vai combinar muito bem, não. Tira fora. Só uma pouca vergonha. Fizeram o que quiseram. Eletrônica e Informática, esse livro, que é um livro,
em busca da ressurreição de Jesus. Quando terminar a série, aí sim, os senhores poderão adquirir este livro, tá? Este livro, com mais de 100 páginas. Mais de 100 páginas, tá? Mais de 100 páginas. Tá bom? Eu não vou fazer impresso porque eu não tenho condições. Pedi ajuda, coloquei o Apoia-se aí, não tive apoio para publicar meus livros, né? Impressos, mas será vendido virtualmente também, tá bom? Para os senhores verem. Continuo, senhores. Continuo. Essa é a história do primeiro evangelho da Bíblia. Mas ainda farei a live sobre isso, completa. Aí vai ser acho que 2 lives, porque é muito conteúdo. Ou talvez eu faça uma live só de 3 horas. Pronto, tá aí. Não tem problema não, tá? Só sobre esse assunto. Outro problema? Vamos lá. Vou continuar. Vamos continuar. Lucas 24, 44 diz assim, preste bem atenção. E disse-lhes, Jesus, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Para aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Outra bomba. Já mostrei para os senhores que isso se passa de uma mentira. Moisés, nem Moisés, nem os profetas, nem salmos, ninguém falou nada a respeito de Jesus. Ninguém tinha ideia de Jesus. Todo o contexto de Moisés, de salmos, de profetas, analisar todo o contexto, não tem nada a ver com Jesus. Mas isso é uma criação. E aqui piora. Sabe por que piora? Deixa eu vos fazer uma pergunta. Vamos colocar, senhores, como alguns da academia querem colocar, sem noção, que o evangelho de Lucas, ou entre outras palavras, que todos os evangelhos foram escritos antes de 70 depois de Cristo, não é isso? O Antônio Miranda fez uma live a respeito de Paulo, né? Que Paulo escreveu após 70. Parabéns, viu, Antônio Miranda? Eu vi lá o seu trabalho, o seu vídeo, tá? Agora eu vou colocar os evangelhos. Dizem que os evangelhos foram escritos em 70 antes de Cristo, né? Não, senhores. Os 4 evangelhos foram escritos após 70 depois de Cristo. Mateus 24, aquela profecia da destruição do templo, é após os fatos, tá? Aí tem gente achando que é profecia. Não, senhores, isso aí é após os fatos. E uma das provas é Lucas, que eu vou explicar isso para os senhores. Lucas coloca aqui que Jesus ele tinha conhecimento de um cânon, que o cânon é leis, profetas e escritos. Esse é o cânon. Esse é o cânon. Só tem um problema. Eu vou ler aqui para os senhores. Vou ler para os senhores aqui. Isso eu vou explicar. Quer ver? Está escrito aqui, ó. Lucas 24, 44, não é isso? Onde foi dito? Onde está no registro de Lucas a respeito desse assunto de cumprimento de Jesus relatado por Moisés, profetas e salmos? Pode ser aplicado aqui em referência aos discípulos no caminho de Emaús? De forma alguma. Pois se Jesus está com os apóstolos, as palavras se referem ao que ele disse durante a caminhada para Emaús. É muito improvável. Cristo está se dirigindo a todos os discípulos presentes, não apenas àqueles que com ele caminharam a Emaús. Deixa eu explicar isso para os senhores. Vou ler novamente, ó. São estas as palavras que vos disse, Jesus dizendo, ó, eu vi, apóstolos, são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Não existe isso. Em nenhum lugar dos evangelhos existe isso. Que Jesus tinha ensinado para os seus apóstolos que ele, sendo o Messias, deveria sofrer, entrar na glória, ressuscitar, ascender aos céus, em cima da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso não existe em canto algum. Jesus, em momento nenhum, ensinou isso para os apóstolos, senhores. Não tem isso. Procurei. Jesus nunca ensinou isso para os apóstolos. Nunca. Continua aqui.
Vamos lá? Um cânon. Porque vem, tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Um cânon? Isso aqui é um cânon. Vamos lá. Será que o Evangelho de Lucas foi escrito antes de 70 depois de Cristo? Diante desse versículo, provavelmente que não. Pois o cânon só foi estabelecido em 90 depois de Cristo. 90 depois de Cristo é que surge o cânon do Antigo Testamento, no concílio de Yavne por Yohanan ben Zakkai. Como então terei essa citação antes de 70? Do cânon formado, se o cânon não era formado. Só foi formado em 90 depois de Cristo. Hã? Hein, senhores? Gente, a respeito vaga de manipulação, eu aconselho os senhores a adquirirem minha obra, a série Deturpação do Novo Testamento. São 8 videoaulas, não está aí no meu canal, não. É de Mateus Apocalipse, adquirem promoção R$100. São 8 videoaulas, mais de 1 hora. Cada aula minha custa em torno de 50 videoaulas, custa R$50. Fazendo uma promoção de 8 por R$100 aqui, ó. Meu contato tá aqui embaixo, ó. Adquire para os senhores saberem. Adquire para os senhores saberem. Gostou, né, Antônio Miranda? É isso que eu estou falando. Como que o Evangelho foi escrito antes de 70? Se o cânon, que é justamente isso, o cânon é Torá, Neviim e Ketuvim. Da onde vem a palavra Tanar? T de Torá, N de Neviim e Q de Ketuvim. Leis, profetas e escritos. Que é isso que está dizendo aqui Lucas. Leis de Moisés, profetas e salmos. Faz parte do Ketuvim. Aí o cânon é feito em 90 depois de Cristo. Aí tem gente achando que Lucas escreveu em meados de 50, 60. Vocês estão vendo a manipulação, senhores? São detalhes que os pais das igrejas deixaram na Bíblia. Aí o teólogo neutro, que tem que ser, porque se for um teólogo que não seja neutro, ele não vai admitir essas coisas, não. Ah, porque não? Porque como vai ficar minha fé e minha crença? Eu sei que isso é verdadeiro, mas eu não posso ensinar, porque não vou perder as minhas ovelhas do meu rebanho, eu vou perder o dízimo e as ofertas, porque eu sou teólogo da igreja, eu sou mantido pela igreja. Falta de caratismo. Isso é falta de caratismo. Aí ainda quer pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e dizer, irmão, vamos ler a Bíblia Sagrada. Vagabundo. Sagrado o quê, seu pilantra? Sagrado no quê? Safado. Ensina a realidade para o povo. Ensina a verdade para o povo. Deixa de mentir. Até quando mentirás? É isso que me deixa indignado. Pessoas que sabem disso. Por isso que eu falei. O que eu vou dizer aqui não é novidade para ninguém. Para quem estudou verdadeiramente, não é. Mas não tem caráter para dizer o que é. Tem que continuar com a mentira, com a safadeza e a pilantragem. Pensa que eu não conheço, não? Conheço muitos, só não vou dar nome. Conheço muitos. Depois quer subir em cima do púlpito e fazer o quê? Ensinar mentira para o povo? Escrever revistinha de escolas dominicais a mentira para o povo? Para defender a doutrina sua, pessoal da sua igreja? Que não tem doutrina de Bíblia, nada. Eu queria estar errado dentro do meu argumento. Mas eu sei que não estou. Mas eu sei que não estou. Eu sei que não estou. É isso que me deixa indignado. Num país cristão que vivemos, que poderia muito bem ensinar o que é a verdade para o povo, com fundamentações. Aí tem uns que são arqueólogos e faz uso da arqueologia para mascarar a verdade e faz uso da arqueologia para ensinar mentira, para defender fé e crença. Isso é mau caratismo. Isso é mau caratismo. Isso é mau caratismo. Lucas, é isso mesmo. Isso me revolta. Porque eu tenho a mesma profissão que muitos têm. O acesso que eu tenho, muitos também têm.
Só que manipula. Desde o período da Igreja Católica que manipulava as pessoas, até hoje, muitos crentes manipulam as pessoas. Fazendo que as mesmas não estudem, não absorvam, não compreendam e não entendam o que é de fato e verdade. Sabe que existem relatos lendas folclóricas, mitológicas, mas não. Pegam as lendas, os contos folclóricos, as mitologias e colocam uma verdade absoluta. Que a serpente falou, que a mula falou. Por que não ensina o povo da sua igreja, que chama lenda? Que existe isso aí dentro da Bíblia? Que muitas coisas são lendas, contos folclóricos. É difícil? Lógico que é difícil. Incorporou a vida toda dentro do seu profissionalismo a mentira. E agora você não quer se passar por mentiroso, porque se dizer a verdade, sabendo da verdade, fez uso da mentira, como ficará agora o teu caráter, a tua imagem? Eu sei que é difícil, viu? Tem que ser muito homem, tem que ser muito macho, tem que ter muito caráter para chegar a arrebentar com tudo isso. Eu fui expulso da Assembleia por isso. Quando eu resolvi, graças a Deus foi lá atrás, a não querer seguir mais rudimentos de homens, ensinamento de homens, para preservar a doutrina da igreja, a preservar usos e costumes, proibindo isso, proibindo aquilo, dizendo que está na Bíblia, tem que criar vergonha na cara, cambadas de salafrários e vagabundos. É isso que deveria acontecer. E não dar continuidade nisso. Pilantragem. Só pilantragem. Continuo, senhores. E não tenho papa na língua não, viu? Não tenho. E o que eu tô falando é mentira, não. Se pra você não está servindo, pode sair do meu canal. Agora, se a carapuça tá servindo, então mude a sua postura. Tenha vergonha na sua cara. Continuo, senhores. Para encerrarmos. Este é o único lugar no Novo Testamento em que a divisão tripartida do cano hebraico das Escrituras é claramente feita. Como dito anteriormente, isso tudo não passa de invenção. Portanto, se tem aqui é uma interpolação posterior por parte de outros copistas para validar Jesus em todo o Antigo Testamento. Essa é a live de hoje, essa é a bomba de hoje, essa é a bomba de hoje. De um evangelho existente, os 4 evangelhos que eu já tenho isso aí no meu canal, a obra de Tassiano, os 4 evangelhos da Bíblia, um evangelho escrito que outros dependeram, aí muitas pessoas escreveram, dizendo que a Bíblia Sagrada é inspirada, é inerrante, e eu vou sentar madeira, viu? Talvez amanhã, esse final de semana, em cima de um pastor muito famoso aí, que é para jejuar e orar para o Brasil. Vai de dia a tal dia. Não vou dizer o nome dele aqui não, mas vou colocar a imagem dele. Posso ser que eu receba um strike, isso é comum de acontecer mesmo, mas eu vou colocar. Tem gente achando que jejum e oração para o Brasil faz alguma coisa. Faz? Impediu o coronavírus? Impediu? Jejum e oração curou? As pessoas de coronavírus foi? Ressuscitou os mortos? Ressuscitou? Não, né? É isso que eu falo, a manipulação na mente das pessoas. Sabe que é fonte de lucro, né? É fonte de lucro. Religião dá muito dinheiro. Se eu fosse como antigamente, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se eu estivesse hoje ainda na Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, qual eu fui, eu já estaria milionário, senhores. Eu seria um pastor de campo hoje. Eu pregava todo final de semana em setores, em congregações do meu setor, em campos do Ministério do Belém, de Madureira, de Brás, em tantas outras assembleias e outras comunidades. Todo final de semana eu era convidado. Sabe quando foi que eu cobrei para pregar em uma igreja? Nunca. Nunca cobrei para pregar em uma igreja. Eu vendia meus livros, meus DVDs. Nunca recusei uma oferta dada também não, mas nunca cobrei. Hoje eu cobro porque hoje eu ensino. Essa é a minha profissão. Eu não misturava as coisas. Você pedisse para mim dar o encerramento da escola dominical, eu cobrava, porque eu estava ensinando. Quando eu pregava, não.
E se eu estivesse até hoje, na minha denominação, e o meu pastor setorial queria me apresentar para o ministério. Meu pastor setorial era pastor Severino Pedro da Silva, falecido já. Escritor de vários livros, fiz revisão de alguns deles, junto com o Dr. Caramuru, eu acompanhei durante 3 setores. Setor do Vila Formosa, setor Parada 15, setor de São Mateus. Hoje eu tenho 45 anos e casei aos 33 anos. E o meu pastor setorial, já fui noivo algumas outras vezes, e queria que eu fosse pastor aos meus 26 anos. Queria que eu já estivesse casado, eu era noivo na época. E ele me deu uma casa para que eu casasse. E assim eu rejeitei, dizendo que eu não tinha vocação para isso. Se você acredita em Deus agora, eu sou um cara de caráter. Porque se eu não tivesse caráter, teria casado, teria aceitado a casa e hoje eu seria um milionário. Com 30 anos já seria milionário, como muitos são por aí. Um pastor de campo, com várias congregações, sendo um pastor presidente dentro do meu estado, fora do meu estado, ou até em outro país. Mas meu caráter é diferente. Então, se hoje você diz que tem experiências com Deus, isso e aquilo, que você prega, isso também tem meu vídeo pregando aí. Vê lá como que eu pregava, no meu pentecostal, vê lá como que eram as igrejas que eu pregava, multidões que eram. Você quer falar de monte, de oração, de jejum? Tudo isso eu fiz. Só que oração, jejum, subir monte, não muda caráter de ninguém, não. O caráter são as suas escolhas, o qual você escolhe. Sendo elas ardilosas ou não. Hoje estou aqui, há 12 anos no YouTube. Assiduamente, há 1 ano e meio a 2 anos. Quase todos os dias. E nunca deixei de ser o que eu sou. Fumo, bebo, toco meu samba como sempre fiz. Isso chama-se caráter. A religião nunca me libertou e nunca me mudou. Porque a religião não liberta ninguém. O que liberta são as suas escolhas. E eu aceitei não ser um milionário para enganar ou lubrificar pessoas, não. Se um dia eu tiver que ser, serei pelo meu esforço e pelo meu trabalho. Não que eu almeje isso, não. Almejo sim. 1 milhão de inscritos no meu canal. Isso eu almejo. Isso eu almejo. Alcancei 100 mil. Isso eu almejo. 100 milhões de inscritos também almejo. Milhões de inscritos sim. Eu quero pessoas que abram suas mentes, que saiam do misticismo, de uma ilusão, aprisionados, enclausurados em uma mística, achando que a vida se dá e se conquista em cima de passagens bíblicas, que as suas escolhas têm que ser feitas em cima de relatos bíblicos, que as suas escolhas têm que ser feitas em cima da palavra dos seus líderes. Muitos deixam de viver suas próprias vontades em cima das escolhas de outros, e não as suas próprias vontades e escolhas. Para se libertar disso não é fácil, porque é uma lavagem cerebral tão grande que fazem até hoje para isso. É o medo que colocam, é a blasfêmia que colocam, é o inferno que colocam medo nas pessoas. Por isso que muitos têm medo até de pegar na Bíblia, achando que, nossa, Deus vai me fulminar. Não é isso, senhores. Preciso da vossa ajuda? Preciso. Para dar continuidade ao meu trabalho? Sim, preciso. Porque eu me dedico a isso. E é com vocês que eu conto. E eu sempre peço, ajudem-me. Como? Adquirir meus produtos, meus cursos, os meus livros, o like, o compartilhamento. Não sou um líder, e nem guru, e nem sábio. Sou apenas um profissional da teologia. Amo o que sou, amo o que eu faço, e faço com amor, carinho, dedicação e integridade. Muito obrigado, até a próxima. E tchau, tchau para todos vocês. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações
de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabir.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!